Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estamos de volta e hoje a atividade é referente à disciplina de História e Geografia, tá? Essa atividade, relembrando então que é uma atividade diagnóstica diferenciada, onde vou observar o que vocês estão aprendendo por meio dessa atividade. Ela é uma atividade impressa que vocês têm que retirar na escola. Quem consegue imprimir na casa, pode imprimir na casa também. Né? Uma atividade que não tem no Google Forms dessa vez. Não tem no Google Forms. Você não consegue fazer pelo link, somente impressa. E as questões são abertas, né? Onde vocês irão escrever a resposta na mesma folha da atividade, tá? E então são as questões abertas, não tem alternativa. Essa daqui é a atividade de história. O número 1 está falando para você observar as imagens a seguir, né, que estavam sendo mostradas, né? São exemplos das escritas cuneiforme e hieróglifica. Hieróglifica, difícil de falar, né? Então aí irão observar essas duas imagens e responder nas linhas abaixo. Vocês irão então identificar as civilizações que desenvolveram as escritas mostradas na imagem e depois explicar quais eram as funções da escrita para esse povo. Nessas linhas abaixo que estão aqui, vocês irão escrever. Número 2. Está falando, né, para você observar a foto abaixo, que está mostrando uma pirâmide, né, e uma esfinge, que foi construída pelo povo egípcio, na cidade de Gizé. Então, depois que vocês observarem essa imagem, vocês irão responder aqui embaixo essa pergunta, essa questão, nessas linhas que estão abaixo. E que a partir da observação desses monumentos, como é possível entender que os antigos egípcios eram sedentários? Como que vocês observam? Como que dá para entender que eles eram sedentários? Aí vocês irão escrever aqui a sua resposta. As suas respostas. Número 3. Vocês irão observar, então, com atenção a pintura que representa o Dom Pedro I, nosso imperador, né, Dom Pedro I. E aí vocês irão responder aqui. Vocês irão descrever a pintura. Vocês vão indicar, né, que elementos da cena revela que o Brasil era governado sobre um regime monárquico, tá? Então indique essas linhas que estão abaixo, tá bom? 4. Leia as frases a seguir atentamente. Escreva M para assinalar as que se referem ao período da monarquia no Brasil e R para as que se referem ao período da república. Então nós tivemos a monarquia e depois tivemos a república. Até os dias atuais, nosso governo é a república. Então, vocês irão então colocar aqui o M no quadradinho que vocês acham que se refere à monarquia. A frase que se refere à monarquia. E o R na frase aqui na alternativa que vocês acham que se refere à república. Número 5. No ano de 1889, a república foi proclamada e a monarquia deixou de existir no Brasil. Então, ela deixou de existir em 1889. Sobre essa questão, vocês irão citar duas diferenças entre o período imperial, que é o período da monarquia, e o período republicano no nosso país. Tá bom? Duas diferenças. Vocês irão pensar, refletir e escrever aqui essas diferenças nessas linhas abaixo. E aqui temos a questão de atividade de geografia, né? Na número 1, está falando para você observar a imagem a seguir, que logo abaixo vocês estão observando essa imagem, né?
E aí tá falando assim, que a imagem acima representa um depósito de lixo a céu aberto. Então aí vocês irão indicar um problema que esse tipo de lugar pode causar à população das cidades. Vocês irão escrever esse tipo de problema nessa linha que está abaixo. Número 2. Vocês irão também observar uma imagem. Tá? Essa imagem é a imagem do Rio de Janeiro, no ano de 1889. E aqui é a outra imagem do Rio de Janeiro, só que mais atual, né? No ano de 2009. Olha a diferença, né? O ano de 1889 e ano de 2009 no Rio de Janeiro. As duas imagens acima são da cidade do Rio de Janeiro. Então vocês irão citar uma transformação na paisagem ao longo dos anos que podemos observar ao analisar a imagem. Vocês irão citar então duas transformações. Irão observar as duas com calma, tá? Com calma, com atenção e citar aí as transformações da paisagem que ocorreu ao longo dos anos. Aí vocês irão escrever nessas linhas abaixo. 3. Na 3, a gente está falando aqui, uma imagem aqui de drones, né? Então, os drones são veículos aéreos, eles não são tripulados, eles são controlados à distância por controle remoto. A imagem que vocês estão vendo, ela mostra o uso de drones para lançar produtos em uma plantação de cana-de-açúcar. Tá? Olha o drone lá lançando produtos na plantação de cana-de-açúcar. Aqui está falando, pinte os quadrinhos que contém palavras que se referem à situação que observamos na imagem. Então vocês irão pintar os quadrinhos que se referem à situação que vocês estão observando na imagem. Tá certo? 4. O gráfico a seguir mostra a quantidade de sírios e libaneses em alguns estados do Brasil em 1920. Aí vocês vão observar, então, a quantidade de sírios libaneses, né, em alguns estados do Brasil no ano de 1920. É um gráfico, né? É um gráfico. Aí embaixo vocês irão responder a questão. Qual foi o estado que mais recebeu imigrantes sírios e libaneses nessa época? Vocês vão observar aqui para responder. Tá? Qual foi o estado? Aí depois vocês irão citar um motivo que explica a imigração para esse estado. Por que eles imigraram para esse estado? Né? Vocês irão pensar, refletir e responder aqui por que eles imigraram para esse estado. Nas linhas que estão aqui abaixo. Tá bom? Qual o motivo? A 5. A 5 é para completar adequadamente as lacunas, né? As frases a seguir com as palavras do quadro. Então vocês irão ler essas frases e completar então adequadamente com as palavras que estão aqui embaixo do quadro, que tem a ver com a imigração, né? E imigração interna, imigrantes. E aí vocês irão ver qual dessas palavras que encaixam aqui, que fazem sentido, né? Que correspondem a essas frases que estão aqui na questão 5 de geografia. Pessoal, espero que todos tenham entendido. Qualquer coisa, estou à disposição, tá bom? E tenham todos um ótimo dia. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, pessoal!